Você sabia que 18 de fevereiro é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger? E também sabia que provavelmente esse ano é o último Dia Internacional da Síndrome de Asperger? Se você é novo por aqui, talvez você não saiba exatamente o que é a Síndrome de Asperger, talvez você já saiba que tem alguma relação com o autismo, e talvez você não me conheça, e prazer, eu me chamo William Timura, eu sou diagnosticado com Síndrome de Asperger, e isso faz de mim uma pessoa autista. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre até a história mesmo desse termo, a Síndrome de Asperger, e também o porquê este ano é o último ano que teremos o dia da Síndrome de Asperger. Primeiro de tudo, é necessário que você entenda o que é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é feita pela OMS, e também o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Existem esses dois manuais, são duas referências muito importantes para quem trabalha com saúde mental, então os profissionais usam dessas referências para ter a certeza se o paciente cumpre ou não com os critérios, os requisitos, para ser diagnosticado com alguma condição ali descrita nesses manuais. E esses manuais têm versões, assim como a ciência, vai avançando e a nossa compreensão sobre essas condições vai aumentando, esses manuais são atualizados, então existem várias versões dessas referências. O CID hoje está na versão 10, e o DSM está na versão 5. Enfim, não vou me alongar tanto explicando sobre esses manuais. Nesse vídeo aqui nós vamos focar nesse termo, nessa condição chamada Síndrome de Asperger, que está cada vez mais em desuso e que em breve estará até extinta, na verdade. Bom, para começar, o termo Asperger vem do sobrenome de um pesquisador chamado Hans Asperger, que lá em 1944 descreveu pela primeira vez na literatura científica algumas crianças que ele considerou como crianças com alta inteligência, algum desajeito motor e também dificuldades de socialização. Asperger foi alguém que publicou a existência de crianças que teriam essas características, mas ele não propôs que isso seria uma síndrome nem nada do tipo. Foi apenas lá em 1981 que uma pesquisadora chamada Lorna Wang, que inclusive é uma pesquisadora muito influente para o conceito de transtorno do espectro autista que temos hoje, o conceito moderno, e lá em 1981 ela propôs que essa condição que Hans Asperger teria definido, teria publicado sobre, seria uma condição que pode ser considerada como uma síndrome que seria uma manifestação, um tipo, digamos assim, de autismo. Então Lorna Wang publica para apreciação científica essa proposta dela, e sim, passamos a entender que então essa condição que antes tinha sido descrito ali por Asperger como pessoas altamente inteligentes que têm algum desajeito motor e que têm essa atipicidade de socialização, poderiam ser compreendidas como uma síndrome, uma condição que faria parte dessa condição maior chamada autismo. A síndrome de Asperger foi oficializada a partir do momento que ela foi incluída nos manuais de diagnóstico que os profissionais da saúde utilizam para diagnosticar as condições. No caso do DSM, foi em 1994, na quarta versão dele, na quarta edição, que foi incluído, então, a síndrome de Asperger e seus critérios de diagnóstico. E, no caso do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é feita pela OMS, ela foi incluída na 10ª versão, que foi lançada em 1992. Na quinta versão do DSM, em 2013, já não existia mais essa condição chamada síndrome de Asperger, ou seja, pessoas a partir dessa versão do DSM não seriam mais diagnosticadas com essa condição. E as pessoas que foram diagnosticadas com essa condição no passado passariam a ser compreendidas como pessoas que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista, que requerem pouco apoio. Ou seja, antes dessa condição chamada síndrome de Asperger, que comumente era também chamada como uma manifestação leve de autismo, passou a explicitamente fazer parte de uma única condição com o nome espectro do autismo. E aí muitas discussões se geram a partir disso. Até mesmo aqui no canal.
Nos meus primeiros vídeos, eu digo que eu sou uma pessoa diagnosticada com síndrome de Asperger. E era até comum algumas pessoas irem nos comentários e falarem assim: "Ah, William, mas hoje em dia não existe mais síndrome de Asperger. Você é autista, você não é alguém com síndrome de Asperger." Bom, o que acontece é que aqui no Brasil, para questões legais, jurídicas, nós utilizamos como referência o CID-10, que é feito pela OMS. Ou seja, os profissionais de saúde, quando vão assinar laudos, eles precisam se referir a este documento, a essa classificação proposta pela OMS, e não necessariamente o DSM. E lá na versão 10 do CID, ainda existe essa condição chamada síndrome de Asperger. Porém, na próxima versão do CID, que vai ser o CID-11, não existirá mais essa condição chamada síndrome de Asperger. E essa nova versão entrará em vigor no ano que vem. Ou seja, por isso que eu disse que este ano seria o último ano que teremos o Dia Internacional da Síndrome de Asperger. Alguns autistas estão bem felizes com a extinção desse termo e mesmo hoje não utilizam ele por conta de uma associação de Asperger, né, o pesquisador, com o nazismo. Então, realmente, talvez não seja a associação mais agradável de se ter com uma condição que você é diagnosticado com. Ok, eu concordo com isso. E outras pessoas, até profissionais, podem ficar um pouco confusos a primeiro momento e pensar assim: poxa, mas quando eu vejo alguém diagnosticado com síndrome de Asperger, me parece alguém totalmente diferente em relação a um outro caso, uma outra pessoa que é diagnosticado com autismo que requer mais apoio, o que popularizamos como autismo severo. Para vocês terem uma ideia, existe um artigo muito popular publicado numa revista chamada Wired, que deu visibilidade a essa condição chamada síndrome de Asperger, e o título desse artigo dizia que seria uma síndrome dos geeks, né? Uma síndrome dessas pessoas que são os nerds, os CDFs. Então, por um lado, se popularizou uma noção de que as pessoas com síndrome de Asperger seriam essas pessoas gênio, que adoram números, que têm uma grande facilidade com tecnologia e que têm uma habilidade extraordinária. E até mesmo no CID-10 é citado que as pessoas com essa condição seriam pessoas que teriam habilidades especiais, extraordinárias, né? E lá por volta de 1990, claro que a inclusão da síndrome de Asperger como condição a ser diagnosticada foi muito importante para entendermos que existem pessoas com autismo que não necessariamente são pessoas que vão ter uma deficiência intelectual ou que vão ter um grande prejuízo no uso da linguagem funcional. E isso fica bem claro ao vermos os próprios critérios da versão 10 do CID, por exemplo. E espera-se que entender o autismo como uma condição unificada, como um espectro, possibilitará um diagnóstico mais sensível, porque vocês podem ter certeza que hoje em dia na sociedade existem muitas pessoas que cumprem com o critério do que é chamado síndrome de Asperger, mas que não foram diagnosticadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, por favor, se inscrevam no canal para ajudar ele a continuar crescendo. E eu estou curioso para saber se vocês conhecem algumas pessoas que possivelmente seriam pessoas com síndrome de Asperger, mas que não foram diagnosticados. Principalmente pais e mães de crianças com autismo. E é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.